Olá, amigos do VarejoCast, vocês já sabem, toda terça-feira é dia de VarejoCast Tendências e Pendências. E hoje você confere o nosso especial China. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, PayPal. Muito bem, amigos do VarejoCast, ó, o Fred Alecrim, tá lá na China, cara, desvendando o varejo chinês. E você confere hoje tudo que ele tá trazendo lá, especialmente para vocês aqui do VarejoCast. Bora lá, Fred, o que você traz pra gente? Valeu, Caio Camargo! Saudações do futuro, queridos e queridas ouvintes do VarejoCast. Eu tô falando diretamente da China. Passei aqui agora os últimos 8 dias aqui na China. Então eu tô falando de 13 horas à frente do Brasil, 12 horas à frente, dependendo de onde você estiver nos ouvindo agora. Então eu tô falando do futuro para vocês. Mas não só por isso, o episódio de hoje e o próximo episódio vão ser dedicados um pouquinho a entender o que tá passando nesse lado do mundo. E eu tenho comigo um convidado muito bacana. Hoje, falando aqui de Hong Kong, a gente já tá no aeroporto, voltando para o Brasil depois de 8 dias por aqui. Eu e meu convidado, ele inclusive é o responsável de eu estar aqui, meu amigo, gestor do Sebrae, responsável pela parte de internacionalização, Mihael Praeiro. E aí, meu amigo Mihael, tudo bem? Bem-vindo ao VarejoCast, muita honra ter você por aqui. Fala, grande Fred, obrigado pela oportunidade, imensa honra tê-lo aqui na China comigo, né? Poder estar oportunizando para você e para os ouvintes saber um pouquinho mais desse continente asiático e de como esse país está hoje, né? Fantasticamente apresentando ele para você. Muito bacana. Vocês vão ouvir de vez em quando alguns ruídos, é porque a gente está aqui no aeroporto de Hong Kong gravando, mas você sabe que a nossa nave-mãe, nosso grande Yannis Maciel, vai fazer a sua mágica acontecer. E aí esses ruídos, algumas vezes vão desaparecer e outras vezes eles vão ficar mais baixinho, que não vão incomodar o nosso episódio de hoje. Então, vamos falar um pouquinho do começo. Você vem desde 2012 à China, cara. Nós estamos em 2024, meio do ano, chegando aí um pouquinho já próximo para 2025. Mudou muita coisa de 2012 para cá? Então, Fred, eu costumo dizer que existe uma China antes da pandemia e uma China pós-pandemia. Muita coisa mudou, muita coisa transformou e a China, como sempre, nos demonstrando essa magnitude do quanto ela é arrojada frente aos outros países que nós conhecemos. Bacana. E aí, quando a gente fala de mudanças, né, a gente trocou muita ideia aqui, tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que é a percepção que a gente tinha, e algumas pessoas ainda têm da China, porque a gente percebeu nas reuniões que a gente teve aqui, que há tanto pouca informação sobre o que é o Brasil e a potência do Brasil aqui na China, como também o que é a China e o que pode acontecer de coisas boas na relação Brasil e China no Brasil. Ainda tem gente, por exemplo, que acha que produto aqui é produto sem qualidade. É isso mesmo? Então, como a gente vinha conversando durante esses dias, eu tenho certeza que você pôde perceber o quão qualificado é o chinês. A gente pôde conversar tranquilamente, tanto nessa região de Hong Kong, que é uma área mais internacional, na mainland, que a gente chama, né, que é a área realmente da China, né, onde eu falo que existem duas Chinas, onde a gente adentra realmente a cultura. O governo chinês, ele trabalha com longos planejamentos, médios e longos planejamentos, e com isso a gente tem a percepção e, na verdade, a vivência do quanto que esse país mudou ao longo dos anos. 2012, quando eu vim, era uma coisa. Um pouco mais tardar, 2017, 2018, já era outra coisa. E pós-pandemia, sinceramente, é só vindo para a China para realmente desmistificar essa questão do não conhecimento sobre esse país e o quanto ele é rico e maravilhoso. A gente veio aqui para fazer a exploração, ou seja, fazer um mapeamento da expedição Customer Experience China que a gente vai ter em novembro.
Para isso a gente teve toda uma parceria, né, com a Ariana Guedes, né, que é representante do estado do Mato Grosso. Só temos 2 estados representados oficialmente com representantes aqui na China. Isso o Mato mesmo. Grosso é um desses. E a Ariana nos ajudou com as conexões aqui. E aí a gente começou em Hong Kong. A gente visitou o K11, é um super shopping de luxo. E qual a percepção quando a gente entra ali, né, Miriam? O que é que você percebeu? A gente foi conversando muito, né, em relação a Customer Experience. E eu vou te falar, e vou falar para você que está nos ouvindo. A gente precisa olhar mais para cá em termos de inspiração de varejo, porque eu estou assim surpreso com o que eu vi em termos de varejo aqui, em termos de tendências, em termos de inovação, em termos de Customer Experience. Então eu estou muito empolgado para essa expedição que vai acontecer em novembro. Mas vamos começar pelo K11, que é um super shopping de luxo em Hong Kong. Então, eu estive no ano passado com uma delegação do estado do Mato Grosso em uma das maiores feiras aqui em Xangai. E por uma das cidades onde nós passamos foi justamente Hong Kong, onde eu tive a oportunidade de conhecer justamente o K11, que é um shopping enorme, com diversas facilidades, lojas com visual merchandise, com luminotecas, enfim, uma inovação e uma tecnologia que é como você falou. É importante que nós brasileiros venhamos a conhecer um pouco mais a China, né? Venhamos a conhecer um pouco mais de como se vive aqui, de como é a cultura. E também com relação a uma percepção de consumo, uma relação de consumo, né? Você tem pessoas extremamente garantidoras, né? Pessoas que têm, de fato, recurso para fazer um investimento. Você vê um shopping com tendências e lojas internacionais e com um público chinês arrojado, né? Proposto a comprar, né? Proposto a adquirir. E o que eu achei interessante, a gente já começou ali com aquela ativação, uma coisa que é muito interessante, tem uma loja da Adidas no shopping, inclusive uma flagship deles, e do lado de fora tinha ali como se fosse uma arquibancada com várias camisas das seleções que são patrocinadas pela Adidas na Eurocopa 2024, que está acontecendo agora na Alemanha. Então tinha ali possibilidades de fotografia, então muita gente tirando foto, e aí quando a pessoa vê ali, ela já está inspirada a buscar a loja da Adidas dentro do K11 e fazer a compra da sua camisa das seleções. Então eu achei muito interessante já começar por aí, né, Miriam? Então, para você ver, né? Eu que venho agora da Alemanha, me juntei com você aqui em Hong Kong. A Eurocopa, a Europa vive esse movimento, né? Eu estive em Munique agora, antes de vir para cá, como eu falei, extremamente lotados, né? Essa cidade lotada, os locais de férias e vivendo esse campeonato. E olha como que isso consegue transcender para esse continente, com esse tipo de ativação, né, fazendo com que o chinês consuma esse tipo de produto. E não só isso, né, como os vários outros produtos, né, lojas que nós vimos, o comportamento do consumidor. Então, assim, são N atividades dentro de um único espaço e ao seu redor, também provocadas pela questão do turismo, né, o chinês que vem da outra parte vem comprar em Hong Kong e o chinês de Hong Kong internacional vai para a China também fazer o seu determinado consumo. Outra coisa que eu achei muito interessante também no K11, a questão de como eles trabalham muito bem os cheiros. A gente viu ali, impressionante, você que está nos ouvindo aí, cada andar tem um cheiro específico e uma música específica. Então isso me lembrou muito quando a gente vai na Disney, que você sai de uma área do parque, por exemplo, no Magic Kingdom, entra em outra, tá tocando um outro tipo de música e tem um outro tipo de ambiente. Eles fizeram muito bem essa questão da arquitetura cenário lá dentro no shopping, e que esse cenário, a partir do momento que ele muda também os seus elementos, principalmente os sensoriais. Então eles trabalham muito bem o olfato e trabalham muito bem o visual e o auditivo ali, né? Então isso é muito interessante, a gente viu muito isso, conversou. Outra coisa que eu achei legal, aquelas telas que tem à frente da maioria das lojas, onde o shopping comunica. Então você imagina, do lado da vitrina tem uma tela fazendo os seus informativos, né? Ali é um dos exemplos, né, Fred, que nós podemos constatar e que provavelmente deve estar aí na nossa missão de novembro. É um dos contatos que a gente vai estar trazendo para dentro da missão. Então, além do shopping, a gente percebe ali também uma integração shopping e entorno da cidade. Ele está localizado em uma das regiões mais privilegiadas de Hong Kong, né? Nós temos toda a orla
que inclusive à noite apresenta os seus shows de luzes, a orla que tem os seus passeios de barco, que também proporcionam lazer, turismo, e o passeio familiar do local. Perfeito. Então, o K11 ele fica no final da Nathan Road, olhando para a Baía de Hong Kong. Super bacana. Então, esse foi o nosso destaque. Tem a última coisa para falar do K11, que é exatamente esse entorno que tem ali museu. Inclusive, dentro do shopping tem muita obra de arte, coisa muito interessante, tem muito esse apelo para a arte. Vamos dar só um destaque de cada cidade, porque a gente também não quer estragar surpresa para quem vier para nossa missão em novembro, certo? É isso aí, né? Para que vocês ouvintes possam conhecer um pouco mais a China, já fica aí o meu convite antecipado para que vocês participem dessa missão, né? É uma missão inédita do Sebrae Mato Grosso. Estou muito feliz, Fred, de você estar participando desse projeto conosco. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente vai proporcionar para quem vier, né, para quem adentrar essa missão, uma real experiência, uma real customer experience China, o que é totalmente diferente dos Estados Unidos. Totalmente. É uma outra visão, né? É uma outra visão, e a gente conversou muito sobre isso, a gente falava muito sobre isso, né? Realmente é uma visão futurística e uma experiência transcendente aqui na China para que as pessoas possam estar participando. Perfeito. E assim, olha, aqui nem eu nem Mihael a gente quer dizer que a China é melhor ou que os Estados Unidos é melhor. A grande questão é que, para quem quer ter negócios melhores e evoluir mais, precisa expandir a consciência, precisa desenvolver e evoluir com sua mentalidade, e para isso é importante não beber apenas de uma fonte. E foi isso que eu senti. Minha primeira vinda à China realmente foi uma surpresa positiva muito grande em relação à maturidade do varejo por aqui. A gente viu outros shoppings também, vimos muitas lojas, mas vamos nos ater aqui em Hong Kong, é isso. A gente depois foi a Macau, né, que tem uma situação muito parecida com Hong Kong, pertencia a um outro país, né, e desde 92 está com a China, com a administração da China, assim como Hong Kong, que era da Inglaterra. Então eles têm uma relação que não precisa, por exemplo, de visto para brasileiros, né, nem Hong Kong, nem Macau. E lá o grande destaque para mim foi a gente ter visitado lá o Sands, né, que é o grupo de cassinos que é o mesmo lá de Las Vegas. Então Macau realmente está muito evoluída também, buscando a experiência do cliente através do entretenimento, tanto que, assim como na China é proibido jogar, lá eles têm o cassino, mas não é o principal ponto. A gente viu que eles estão investindo muito em entretenimento, shows, concertos, trazendo para aqueles... A gente viu lá o centro de convenções, de convenções, a quantidade de eventos que eles estão fazendo e trazendo para Macau, atraindo para Macau, é assim, absurdo. Os fóruns econômicos, inclusive eventos com países de língua portuguesa. Isso, porque lá, inclusive, a gente visitou o IPIN, né? O que é o IPIN? O IPIN, ele é um Instituto de Promoção e Investimentos de Macau. Inclusive, é uma das grandes oportunidades para o Brasil, né? Tá trazendo produtos, né? Tá divulgando seus produtos aqui no mercado chinês. É uma porta de entrada para o mercado asiático. Muitas vezes nós temos aquela imaginação de que a gente tem que fornecer para 1,4 milhões de pessoas, e na verdade não é isso. A gente pode começar por uma província, né? Pode começar por uma cidade. Veja, Macau com 7 milhões de pessoas, será que nós não conseguimos inserir um produto brasileiro? E nós vimos, né? Nós vimos alguns produtos brasileiros. Inclusive foi muito interessante, pessoal, porque a gente conseguiu ver, inclusive, eles desenvolveram o live commerce, a venda ao vivo através, principalmente aqui que eles usam o TikTok. A versão do TikTok deles é diferente da nossa, só lembrando. E eu inclusive participei, né, de uma live stream. Eles estavam vendendo produtos brasileiros para chineses e me chamaram, aí colocaram lá uma intérprete. Isso. E eu fui lá e fiz a divulgação de um produto, né, uns cookies brasileiros. Você fez o Customer Experience chinês. Exato, o Customer Experience chinês, exatamente. Eu acho que foi sensacional uns aquela biscoitos, participação. Uns cookies muito legais. Isso. Acho que foi bem interessante. E assim, Fred, tem muita coisa. Isso acredito que apenas a introdução. Sim, né? de tudo. Tem muita coisa de inovação, muitos aspectos de tecnologia. As experiências que serão vividas aqui, elas são de fato só na China realmente, né? Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês.
Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados. Confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, você está acompanhando aqui a volta aqui do nosso especial aqui no Varejo Cast Tendências e Pendências. A gente está falando do nosso especial China, onde o Fred está cobrindo aqui tudo que ele viu durante a estadia dele lá, o melhor do varejo da China para você. Continua daí, Fred, segue daí. Depois a gente saiu de Macau, a gente foi para Shenzhen. Isso, Shenzhen, uma das cidades mais tecnológicas da China. Isso, e do mundo. E do mundo. Estão evoluindo demais. Lá a gente esteve com a turma do Alibaba, a gente esteve com a turma que faz trabalho com o TikTok. E a gente visitou uma rede de supermercados local muito legal, que, só para vocês verem, tem 99% do seu pagamento pelo AliExpress, ou seja, pagamento por meio digital, e 70% de sua venda é online. Isso aí, e-commerce, fantástico. Nem eu tinha ideia disso aí, viu, Fred? E eles vão fazer parte do nosso roteiro, uma visita fantástica, explicando, inclusive, por que as lojas físicas não morrem. Porque eu perguntei lá para a executiva que nos recebeu se eles têm toda essa venda no digital, por que continuar abrindo lojas? Só em Shenzhen eles têm 27 lojas, fora as outras espalhadas pela China. E as 220 espalhadas pela China. 220 espalhadas pela China. É uma rede bem grande. Bem grande. E aí você imagina, com 70% das vendas sendo feitas pelo e-commerce, sendo feitas online, por que ter lojas físicas? E vale outro destaque em relação a esse empreendimento, né, que é o apoio aos pequenos produtores, né? Eles fazem toda uma arregimentação, né, dando ali uma capacitação de qualidade do produto, né, para que eles possam receber com qualidade, na quantidade correta, no mesmo formato, né, e assim proporcionar uma melhor entrega para o cliente final ali na gôndola do ponto de venda. E aí eu fiquei muito empolgado, né, quando eu perguntei por que ter loja física, e ela respondeu que é exatamente o que eu acredito. A loja física ela não vai morrer e ela é importante, e foi isso que ela falou. Então, muito interessante. Saindo de Shenzhen, a gente foi para Haikou, que é uma cidade costeira, linda, de 3 milhões de habitantes. Nós estamos falando de Shenzhen com 12 milhões, 13 milhões de habitantes, e a gente sai para Haikou, uma cidade de 3 milhões de habitantes. Uma ilha, né? Na verdade, uma ilha, né? Na região de Hainan, na região Hainan, isso. Então, é considerada o Havaí chinês, né? E é uma região muito bonita. Eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado, junto com a delegação que cá estiveram conosco, e sem dúvida nenhuma o projeto apresentado de desenvolvimento, que inclusive
ainda esse ano, né, pelo que nós recebemos de informação, passa a ser uma Macau, né, passa a ser um modelo, né, de Macau, de Hong Kong, né, com a estratégia de potencializar a sua economia local. E onde também, né, a gente tem o maior Duty Free do mundo. A gente visitou, turma, é simplesmente impressionante. É um shopping, na verdade, que eles chamam de uma loja, mas uma das maiores lojas Duty Free do mundo, que é do grupo CDF, que é um grupo daqui da China. A gente foi recebido pelos executivos e mais uma vez um show de Customer Experience que a gente montou para o nosso grupo, vai ser fantástico. Então, Hainan, essa região maravilhosa onde está Haikou, vai estar crescendo demais, eles estão investindo aqui. Não à toa o grupo CDF montou essa super loja aqui. E a gente finalizou, meu amigo Mihael, em Boao, isso aí. Ainda na ilha de Hainan, e a gente foi ver lá simplesmente um dos maiores centros de bem-estar do mundo. Isso aí, fantástico. É a minha primeira vez também nesse local e você viu o quão é tecnológico e o quão é inovador aquele espaço de saúde e bem-estar, né? Então, o trabalho que está sendo feito ali há alguns anos faz com que essa região se destaque também nesse setor segmento. Então, você veja, passamos por Hong Kong, Macau, Shenzhen e Haikou. São várias possibilidades, várias visitas com a temática de Customer Experience. Muito legal. E aí, para a gente encerrar nosso episódio de hoje, uma coisa interessante que eu achei, aí falando de percepção de Customer Experience, o quanto a gente teve experiências maravilhosas aqui, aquelas experiências uau de verdade. Tô lembrando aqui do nosso hotel em Haikou, que o recepcionista, ele... Primeiro, todo mundo aqui, turma, todo mundo aqui, pessoal, usa o aplicativo de tradução. Então, eles mesmos, quando ele vê que você não é daqui, ele já puxa, porque ele quer entender o que você precisa para ele poder entregar aquilo que você precisa no mínimo. Servir, né? Servir bem. Servir muito bem. E aí, hoje, a gente estava saindo 15 para as 7 e o café da manhã fica pronto às 7 horas, porque a gente ia para Boao. Dispensamos o café da manhã e já quase adentrando ao nosso táxi, chega o nosso recepcionista com 3 sacolinhas de café da manhã. Ele pega o aplicativo e diz: olha, como vocês não vão tomar café, eu desejo uma boa viagem, eu separei aqui esse café para vocês. E lá dentro tinha pão, tinha fruta, tinha iogurte, tudo que a gente precisava, e ele desejou uma ótima viagem pra gente. Então você vê que a questão, quando a gente está realmente focado em entregar a melhor experiência, a língua é uma barreira que é facilmente superada hoje em dia, com 2 coisas principalmente: a vontade verdadeira de servir, o interesse genuíno nas pessoas e, segundo, a ajuda da tecnologia. Eu já ia falar isso, com um simples aparelhinho, né, Fred? Ou o que está na palma da nossa mão, né? Exatamente. Então isso aí me chamou muita atenção. Eu estou dando o exemplo desse recepcionista, mas em todos os lugares que a gente ia, as pessoas muito interessadas em nos entenderem para poder entregar a melhor experiência. E aqui eu faço um parênteses. Isso é um dos aspectos que a gente não via na China antes da pandemia. Quase ninguém falava inglês. Era muito difícil pegar um táxi, era muito difícil a gente se comunicar. E esse pós-pandemia, não pensem vocês que só o Brasil foi acelerado de uma tal maneira, mas como o mundo todo, mas também aqui na China, principalmente com a questão dos meios de pagamento e com essa questão da comunicação. Então, gerou-se uma grande transformação. E eu, que venho muito à China, ano a ano, Fred, eu me surpreendo todos os anos, todas as vezes. Todas as vezes eu me surpreendo. Aqui, basicamente, se você não tiver o WeChat e Alipay, você não paga em lugar algum, porque não aceita o cartão de crédito direto, não aceita Apple Pay. Então, esse é um ponto. Ou seja, tecnologia em todo lugar. A gente vê isso nos táxis, nos aplicativos como o Didi. Ou seja, pessoas de idade, pessoas jovens, todo mundo está com tecnologia, todo mundo tem um celular na mão. Então, a gente vê aquilo que eu falei no início do episódio de passado, presente e futuro, porque a tradição ainda está aqui, a cultura milenar chinesa. Eles vivem o presente, né? A questão do mindfulness, da atenção plena no dia a dia, de querer ajudar, desconectar com as pessoas para entregar a melhor experiência.
Mas aqui tem um quê de futuro também, com muita inovação, com muita tecnologia, seja nos trens balas que a gente andou, seja nos aeroportos incríveis que a gente passou, seja comprando através dessa tecnologia, ou seja, a tecnologia faz parte da vida de quem vive por aqui, né, meu amigo Mihael? É isso aí. Esse basicamente, até para mim deixar essa mensagem, são os itens básicos de sobrevivência da China, né? Então é o meio de pagamento, é o meio de locomoção e o meio de comunicação. E simples, né, Fred? Ao primeiro momento assusta, mas depois que a gente pega o jeito, rapidamente a gente faz tudo. Conseguimos até comprar o café no Looking Coffee. Exato, né? Coffee quem acompanha o Varejo Cast sabe, eu e o Caio já falamos, é a rede de cafés que mais cresce aqui na China, e eles têm 4.500 lojas em todo o território chinês, passando 200 lojas o Starbucks tem 4.300. A questão é que quando você chega no Looking Coffee, você só consegue pagar pelo Alipay ou WeChat, então foi uma tarefa bem difícil. Mas conseguimos, vencemos essa tarefa. E em chinês, que é o mais importante. E em chinês. Sem tradutor. É isso aí. Então, meus amigos, minhas amigas, é assim, a gente termina esse episódio falando um pouquinho dessa experiência maravilhosa que eu tive aqui na China, minha primeira vez aqui na China, dessas cidades queridas, agradecer ao Mir pelo convite, a toda a turma querida e competente do Sebrae Mato Grosso, agradecer a Ariana, representante do governo do Mato Grosso. E se você gostou, ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre essa missão, essa expedição que vai acontecer em novembro, aí no descritivo do episódio vai ter um link para você ir direto para a página das expedições que o Sebrae Mato Grosso organiza, todas elas com a gestão do meu amigo Mihael Praieiro. Então, caso você não se interesse pela Customer Experience, você tem outras opções lá, então jogue duro, abra sua mente. Tem expedição para a Alemanha, tem expedição para os Estados Unidos, tem expedição para a China, para Israel, para a Alemanha, para a Austrália e para vários segmentos. Eles são focados. A nossa é Customer Experience, mas eles têm para a área de medicina, tem para a área de saúde, tem para o agronegócios. Então, mergulha lá no site deles, vê se você se interessou por Experience, quer saber como fazer parte do nosso grupo em novembro, então clica aí no link e a gente se vê aqui no futuro, porque nós estamos falando do futuro. Então agradeço aqui meu amigo Mihael, obrigado, meu velho. Valeu, Fred, obrigado mais uma vez, muito bom ter trazido você aqui para a China. Eu fico muito feliz de retornar ao Brasil e ver esse brilho nos olhos que você está saindo aqui, porque é isso que a gente quer levar desse país, né? Eu sou suspeito para falar de China, eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de visitar, e eu tenho certeza que quem participar dessa missão levará uma boa impressão. Valeu, obrigado mais uma vez em nome do Sebrae Mato Grosso e ficamos sempre à disposição de vocês, empresários. Massa! Então, assim, a gente deixou outra coisa, a gente deixou grandes amigos e amigas aqui, o que é muito bom, a gente conseguiu fazer boas amizades. É isso aí, então a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Varejo Cast, este muito especial porque nós estamos falando do futuro, nós estamos falando de 13 horas à frente do Brasil. Então, saudações do futuro. No próximo episódio eu já estarei no presente aí no Brasil, de volta com meu amigo, parceiro Caio Camargo, para o próximo episódio do Varejo Cast News, na quinta-feira, e na próxima terça voltamos com tendências e pendências. Obrigado, valeu e até a próxima. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.